Mas para quem está começando a carreira, que papo é esse de inovação? No episódio de hoje do Me Ajuda CE, em parceria com o Flow SA, a gente continua recebendo o Pedrinho do Cast, maior plataforma global aí de inovação, que tem feito todas as empresas brasileiras inovarem aí, trazerem outras vertentes, outras culturas para sua empresa. A gente vai falar muito sobre você que está começando a carreira, o que você pode fazer para que você possa já desde cedo ter a mentalidade de inovação e trazer para o seu dia a dia coisas que vão te ajudar nesse novo mundo todo em transformação. Tudo bem, Pedrinho? Tudo bem, Dibi? Mais uma vez aí é um prazer estar com vocês aí nesses 4 episódios falando sobre inovação. Tamo junto! Pedrinho, vamos lá. Quem está começando a carreira agora, ouviu os nossos outros episódios. Se você não ouviu, acessa lá. Todos estão no YouTube do Flow SA. E quer saber, pô, mas peraí, eu sou estagiário, tô lá no dia a dia, fazendo o que me pedem. Como é que eu inovo no dia a dia? Dibi, eu vou colocar uma forma de pensamento para o jovem que está começando a carreira, que é a mentalidade do intraempreendedor. Então, palavra difícil, o que é? Explica pra gente lá, o que é o intraempreendedor? Bom, vamos lá, empreendedor é aquele que desenvolve uma empresa, cria uma empresa do zero. O intraempreendedor é o que é a pessoa que empreende dentro da empresa. É a pessoa que assume aquele papel como se fosse dono. Né? É como ele cria as mentalidades, fala, pô, isso aqui não tem que dar certo, eu vou até o fim. Ele cria a adaptabilidade, a resiliência, e ele acha que realmente a empresa faz parte dele. Então o intraempreendedorismo, ele muda muito a mentalidade de quem está, eu só vou cumprir o meu papel, como aquele que acha, que tem certeza que o papel dele é muito importante na corporação. Legal, a gente falava antigamente e até entrava isso, né? O sentimento de dono era até um elemento comportamental que era buscado pelo mercado. Eu quero gente que tenha um sentimento de dono. Então o que você está falando é alguém que tem esse sentimento, mas não necessariamente é dele aquela empresa, ou aquele negócio, ou aquela atividade. Eu acho que eu mudaria o sentimento pela mentalidade. Né? Porque essa mentalidade do intraempreendedorismo vai fazer com que ele aprenda mais, vai fazer com que ele observe mais, vai fazer com que o arroz com feijão não seja o suficiente. Então ele não está ali só para cumprir a missão do estágio, ele não está ali só para cumprir a missão daquele início de carreira, ele está ali para aprender muito mais. Então ele se torna um visionário, ele se torna uma pessoa que vai olhar todos os aspectos que a empresa faz de bom e de ruim. Então ele está aprendendo, de fato ele está aprendendo. Legal. Alguém me contou que a gente está aqui com o Pedrinho, ele é um dos sócios fundadores do CAS, que é uma super plataforma de inovação, mas ele também é um investidor aí serial, né? Ele investe em várias e várias empresas do Brasil e fora, mas sua trajetória começou através de um intraempreendedorismo também, né? Com certeza. Eu trabalhava numa empresa de educação australiana, que se estabeleceu no Brasil, e eu tinha certeza que eu era o dono da empresa. Mas não é que falaram pra você que você era o dono. Não, até na recepção eu trabalhei. Entendi. Mas eu achei que eu tinha que ter um comportamento diferente, um comportamento de dono. Então eu era muito jovem, cara de muito jovem, ainda sou, né? Ah, menino, né? E eu coloquei terno e gravata para ir trabalhar, porque eu acreditava que isso, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, seria mais inovador, porque as pessoas iriam comprar mais e entenderiam melhor o meu comportamento. Então eu coloquei terno e gravata, eu falei que ia trabalhar de sábado, então eu fui o empreendedor, eu tomei a liberdade de abrir a empresa no sábado para trabalhar. Putz, e esse seu exemplo, ele é muito legal para quem está vendo aqui, não só pelo aspecto seu, pessoal, mas o próprio exemplo do que você naquela época encarava como inovador. Você até falou, achei que era inovador se eu me vestir de terno e gravata. E quer dizer que a inovação também não é engessada com coisas só modernas, né? É o que o ambiente... Eu acho que tem a ver com comportamento. Naquele momento eu era uma pessoa de venda e eu vendia produtos de certo valor. Então, para gerar valor agregado, você fez a análise. Eu coloquei terno, gravata e fui trabalhar. Então, eu conversava com, por exemplo, pais que iam tomar decisões de investimento em educação para os filhos de um custo alto. Então, eu acreditava que eu de terno e gravata passaria uma confiabilidade melhor. E de fato sim, porque eu batia todas as metas da empresa.
E eu tinha certeza que eu era dono. Quando o pai ou o cliente falava comigo, ele me perguntava se eu tinha ou se eu era, ou qual era o meu lugar na empresa. Eu era apenas um consultor. Que legal. Então, primeira dica aqui que você já deu para quem está nos assistindo é intraempreendedorismo, ou seja, você ter a mentalidade de que independente da posição que você está, você é dono daquilo, você quer criar coisas melhores para potencializar o resultado. Na minha opinião, a mentalidade de dono é uma daquelas que passam dentro dos processos de inovação. Legal. Que outra postura, que outra coisa você acha que é legal para a gente dar aí de dica para quem está começando agora, mergulhar e treinar, né? Treinar esse quê de inovação? Olha, eu acho que a busca incessante pelo novo. Ficar parado é, hoje, andar para trás. Então, se você ficar parado naquele seu lugarzinho, naquele seu processo de aprendizagem, você não está parado, você está andando para trás, porque a evolução das coisas é muito rápido. Então, vamos lá, o intraempreendedorismo, ser visionário na carreira. Onde sua carreira quer chegar? Para você escalar a sua carreira, você também tem que ter uma visão muito maior para você alcançar os seus objetivos. Então, puxa, eu quero trabalhar fora do Brasil, eu quero que a minha carreira seja uma carreira internacional. O que eu preciso fazer do meu momento 1, né, do estágio, até conquistar esse lugar? Poxa, você tem que olhar as pessoas que conseguiram, você tem que olhar os comportamentos que fizeram com que essas pessoas atingissem os seus objetivos. Então, poxa, eu quero chegar a ser um líder de marketing, ou um expert em marketing. Pô, você tem que olhar no estágio, né, no início da sua carreira, o comportamento dessas pessoas. O que eles fizeram, onde eles estudaram, o que eles consumiram como educação, aonde eles aprenderam, e a partir daí você vai tentar absorver isso e pegar suas referências. Então você também tem que criar referências para chegar nesse lugar. Cara, você tocou num ponto que daria mais uns 8 episódios, porque as pessoas que chegaram lá, desde cedo, têm comportamentos diferentes dos outros, né? Não é sobre aonde ela estava, é como ela agiu aonde ela estava, né? E ela tem que entender o processo, que não é um processo, ele pode, cada um tem o seu tempo para chegar nesses processos. Tem gente que vai ter um processo mais rápido, tem gente que vai ter um processo mais demorado. Então, entender esses processos também faz com que você consiga aceitar aquelas pedras que vão estar no meio do seu caminho, né? Então, observar isso, pô, comecei minha carreira, puxa, e a carreira ela também muda. Não necessariamente, isso é um ponto super interessante que a gente vê também dentro do CAS. Eu estou me formando em engenharia, mas por que você vai ser engenheiro? Então, dentro da sua formação, a sua formação não vai ditar o que você vai ser. O que você vai ser. Então, eu posso ter uma formação em engenharia, mas, poxa, eu quero trabalhar com administração, eu quero trabalhar com marketing, eu quero trabalhar com tecnologia. Então, não necessariamente a minha formação vai ditar aonde a minha carreira vai. Tem a ver um pouco com, então, traduzindo, desapego, né, Pedrinho? Eu preciso ser um pouco desapegado, então... Eu acho que é desapegado, porque o que você fez no passado não garante o que você vai fazer no futuro. Entendi. Então, é um pouco do desapego, é um pouco da compreensão geral, né, do que o mundo e as empresas e a inovação faz com todo esse ecossistema. Então, a sua formação, ela garante conhecimento, mas ela não garante a sua carreira. Muito bom, Pedrinho. Então a gente viu já o primeiro para você anotar, intraempreendedorismo. Independente de onde você tá, você ter a mentalidade de dono é o que vai fazer a diferença, né, Pedrinho? E aí eu, te conhecendo um pouco, sei que desse intraempreendedorismo algo te pulsou para depois você virar um empreendedor mesmo. Como é que foi isso? É isso aí. Bom, eu comecei como minha carreira como um funcionário e empreendi dentro da empresa achando que eu era dono. Quando a minha empresa, ela saiu do Brasil, eu vi uma oportunidade, que foi a oportunidade de empreender. Eu já tinha estudado todos os processos, eu já sabia absurdamente como é que funcionava a empresa, e eu vi uma oportunidade, porque a minha empresa, ela, de certa forma, tinha uma participação importante no mercado, mas com uma decisão estratégica, decidiu sair do mercado da América Latina e concentrou os esforços na Ásia. E eu vi uma oportunidade, falei, pô, se esses caras estão saindo, tem alguma oportunidade aí. Eu vou pegar e vou abraçar esse lugar.
e abracei. E eu comecei minha empresa do zero, assim, com muito pouco recurso, então a gente fala também de recurso. Eu comecei a empresa com pouco recurso, mas com muito conhecimento, porque eu já tinha adquirido dentro da minha empresa. E aos poucos eu fui desenvolvendo trabalho, desenvolvendo mercado, captei muito mercado, né? Eu tinha a empresa, em 8 anos, ela tinha uma participação muito significativa no mercado. E aí, depois de 10 anos, eu fiz a saída da empresa. A partir daí, eu falei, poxa, qual é o caminho que eu consigo seguir, né? Já que eu sou um empreendedor, talvez eu não consiga voltar para o mercado de trabalho. Então, eu tenho que continuar sendo um empreendedor. Então, eu fui investir. Então, eu desenvolvi vários fundos de investimento para investir em startups, por exemplo. Investir em empresas. O Kes é um exemplo. O Kes é uma empresa que eu investi e eu faço parte do Kes hoje, porque é um lugar, é um ambiente que eu consigo aprender, é um ambiente que eu consigo estar próximo de pessoas muito relevantes. Então, eu acho que compor esse processo, que a gente está falando de quase 30 anos, né? Que foi desde que ser um intraempreendedor, com 20 anos, a ser um empreendedor que hoje consegue desenvolver time, criar times, né? E deixar na mão de times todo o processo da empresa. E eu falo assim, dentro, obviamente, dessa linha de tempo, teve estudo, teve aprimoramento, teve falha, teve adaptabilidade, teve resiliência, teve mudança de comportamento, teve saber liderar time, porque a empresa que eu tive, a gente teve em 8 estados do Brasil, era uma empresa que teve em 16 países, então ela exigiu muito, e eu não tinha talvez a maturidade, eu tive que correr muito atrás, né? Porque eu não tinha uma autoridade para gerir o tamanho que ficou. E eu corri muito atrás disso. Errei muito, então eu trago hoje nas minhas reflexões, né, o quanto que eu errei para fazer a construção dessa carreira e o quanto eu tive que me adaptar para construir e chegar hoje onde eu acho que eu consegui chegar. Pô, tá que incrível, Pedrinho. Eu acho que te ouvindo falar, baita honra pra gente ter você aqui. Tem um elemento que você não falou, e eu acho que você não falaria, mas acho que fica claro para todo mundo, que o empreendedor, alguém que lida com inovação, além de tudo, precisa ter humildade para lidar com as coisas, né? E esse desprendimento que, te ouvindo, a gente percebe, assim, né? Você fala de forma super tímida sobre a sua trajetória, porque essa humildade de sempre estar aprendendo, cai, erra, é um elemento importante também que você vê? Eu acho que cada um tem a sua característica. Eu acho que essa é uma característica minha, né, de me colocar dentro de um ambiente que eu tenha que aprender mais do que ensinar. Eu tenho uma frase assim, se eu estiver numa sala de aula e eu for o melhor aluno, eu estou no lugar errado. Né? Eu tenho que estar num ambiente que eu tenho que aprender. Então, acho que talvez, por característica minha, eu vou absorver muito mais do que eu estou tendo aqui, do que, de repente, passar. Apesar de ter a troca, né? Não é quem sabe mais do que quem. É como a gente troca. Então, eu tenho essa característica. Mas se a gente puder trazer para toda a juventude que está nos assistindo essa sua característica e essa frase que eu queria que você repetisse, acho que a gente tem um baita ganho aqui geracional, né? Com certeza. A minha frase, que isso eu aprendi quando eu estava nos Estados Unidos, dentro do ambiente de um ecossistema que era o Vale do Silício, e de repente eu notei que todo mundo dali tinha muito mais a me dar, naquele momento, né, porque eu estava num momento de aprendizado. Eu falei, poxa, se o dia eu estiver numa sala de aula que eu tenha que ser a referência ou melhor, eu estou no lugar errado. Eu quero sempre estar num ambiente de aprendizado. Que legal. Então, você que está assistindo, começando a carreira, se sempre tiver esse elemento, com certeza a tua vida vai decolar. E um outro ponto que quando a gente está dando aqui, Pedrinho, dicas para quem está começando a carreira e quer ter essa mentalidade, vamos pensar no limite. Se ele sente que ele está numa empresa, agora que ele está começando, que não propicia isso que a gente falou, você pode resgatar aí o 3º episódio, que lá a gente falou dicas para RH, como que o RH pode ajudar. Mas vamos lá, você percebeu que não é um ambiente. Mesmo assim, cumprir essa trajetória, se dedicar, vale a pena porque vai trazer aprendizado e ele pode buscar referências externas também, né? Acho que quando você chega numa situação dessa, tem 2 caminhos. O caminho de continuar e o caminho do apetite ao risco. Tomar o risco de sair. E esse risco de sair talvez te proporcione muito mais do que o risco de continuar, do que a vontade de continuar. É errado querer continuar? Não é.
Mas existem pessoas que vão ter mais apetite ao risco, a falar, não, aqui para mim já deu, não é o que eu quero, porque você vai ter a visão de futuro, você vai ter uma visão um pouco maior na linha do tempo. Então você vai virar para si e vai falar, puxa, eu vou tomar o risco e vou correr atrás de uma outra coisa. E a inovação e esses processos, o risco tem que faz parte. Legal, e aí a gente falou muito sobre o risco. Jovem que está nos assistindo, que está começando a sua trajetória e quer ter uma mentalidade inovadora, topar o risco também tem a ver com o dia a dia dele se expor, né? Quando ele não se esconde, quando ele vai lá e ele pede para falar, quando ele procura o líder dele. Também tem uma exposição de risco no dia a dia, né? Porque as pessoas às vezes são binárias, né? Elas pensam que é o risco ou da entrada ou da saída. Não, tem o risco de eu sempre me colocar diariamente sobre o que eu quero, sobre o que eu penso. Tem esse risco, por isso que a gente tem que se preparar. Quanto mais preparado você tiver, talvez você está mitigando o seu risco, né? Então, aí é os caminhos de como se preparar. É onde a gente já falou em episódios passados que o conhecimento é descentralizado. Aonde que eu posso pegar conhecimento para mitigar meu risco quando eu quero mudar alguma coisa? Legal. Bom, ao longo desses 4 episódios a gente falou muito sobre inovação. A gente teve o privilégio de ter o Pedro aqui, sócio fundador do Cass. Você que quer acompanhar mais é cass.do. Lá tem uma plataforma gigante, aí você vai se inspirar muito com o que você vai vivenciar lá dentro. Pedrinho, obrigado aí pela generosidade, pela humildade de trazer tanta sabedoria aí pra gente. Você passou a ser uma inspiração aí para todos nós. Pô, eu que agradeço, estou à disposição, adoro os bate-papos, né? Acho que isso também me inspira, me coloca no lugar de aprender. Então eu que agradeço essa oportunidade, eu agradeço a todos aqui que me receberam muito bem. E tomara que as pessoas também possam ter, que seja um insightzinho pequeno, mas que possam levar esses insights para seu desenvolvimento de carreira. Muito bom. Bom, Cass.do, você tem nas plataformas digitais aí, no Instagram, então bombando aí. Você que está nos acompanhando, próxima semana a gente volta com conteúdo para te ajudar sempre a chegar mais longe no mercado de trabalho. Tá procurando vaga de estágio, tá procurando vaga de aprendiz? CIE.online, milhares de vagas no Brasil inteiro para você chegar lá. A gente se vê próxima semana.